Na verdade, os três primeiros centros, chakra raiz, sacro e do plexo solar, formam uma tríade inferior com funções fisiológicas e de ligação com a Terra. Os três centros mais elevados, os chakras da garganta, da testa e da coroa, formam a tríade espiritual superior. O centro da garganta também está relacionado com a receptividade às influências vibracionais superiores através do mecanismo da clareaudiência. O chakra cardíaco é a ponte entre as tríades inferior e superior. É somente através da manifestação da forma mais elevada de amor que o indivíduo poderá reunir as energias inferiores e superiores. A expressão e o desenvolvimento finais do chakra cardíaco é o amor incondicional e a ativa demonstração da consciência cristã. Quando a pessoa aprende a desenvolver e a manifestar os aspectos espirituais superiores do chakra cardíaco, torna-se mais fácil para ela promover a eliminação da doença física, não apenas do coração e dos órgãos associados, mas também de todo o corpo físico. As energias Kundalini e a busca da iluminação. O papel dos chakras no desenvolvimento da consciência superior. Até aqui examinamos os canais energéticos sutis que fazem a ligação entre os grandes chakras e o funcionamento normal do corpo humano. Cada um dos principais chakras fornece energia nutritiva e ajuda a manter a saúde e o equilíbrio homeostático dos sistemas fisiológicos de todo o corpo. O nível de crescimento emocional e de desenvolvimento espiritual está diretamente relacionado com o funcionamento e com o grau de abertura de cada chakra principal. A quantidade de fluxo energético através dos chakras, por sua vez, afeta a fisiologia dos órgãos do corpo físico. Se um chakra for bloqueado, haverá um problema no órgão ou nos órgãos que recebem energia desse centro. Existe um simbolismo fundamental entre a localização da doença no corpo e seu bloqueio emocional que ocorre na personalidade. A compreensão do modo pelo qual os problemas emocionais e espirituais podem provocar doenças depende de um vasto conhecimento empírico a respeito da forma como os chakras influenciam as doenças físicas e mentais, conforme foi discutido na sessão anterior. Se os médicos compreendessem que os bloqueios emocionais e espirituais são indiretamente responsáveis por várias disfunções nos órgãos do corpo físico, seria possível dar mais atenção às necessidades psicoterapêuticas dos pacientes e não apenas aos aspectos farmacológicos e cirúrgicos do tratamento. Embora atualmente seja necessário recorrer aos tratamentos médicos convencionais para lidar com a manifestação dos processos de doenças, as terapias vibracionais frequentemente podem aumentar a eficácia da medicina ortodoxa. Diversas terapias energéticas sutis, essências florais, elixires de pedras preciosas, cristais e colorterapia atuam nos níveis dos chakras e corpos sutis para ajudar a restaurar o equilíbrio energético. É a falta de conhecimento dos médicos a respeito dos chakras e dos corpos sutis, bem como de suas relações com as doenças, que impede muitos clínicos de atentarem para o grande potencial dos remédios vibracionais. Um dos métodos mais simples, porém mais eficazes, de remover bloqueios e ativar os chakras talvez sejam as técnicas de meditação. Embora muitas pessoas pratiquem meditação como uma forma de relaxamento, ela é muito mais do que isso. Além de proporcionar relaxamento ao corpo, a meditação abre a mente para receber as energias do eu superior. Ela ajuda a eliminar da mente as preocupações relativas ao dia a dia e permite que as informações superiores sejam processadas pela consciência do indivíduo. Embora a maioria das modalidades de meditação consiga realizar isso em maior ou menor grau, certas técnicas de meditação são mais eficazes do que outras no aceleramento desse processo de comunicação interior. O hemisfério cerebral direito é uma das vias de entrada para as informações superiores. Nos seres humanos, o hemisfério esquerdo tende a ter um certo domínio durante os períodos de vigília, ou seja, as pessoas costumam comportar-se de forma lógica, analítica e raciocinar verbalmente. O sistema de escolas públicas, através de seus cursos de leitura, escrita e aritmética, enfatiza as habilidades controladas pelo hemisfério esquerdo do cérebro. Quando observamos a realidade através da consciência do hemisfério cerebral esquerdo, os objetos do mundo real são vistos nos termos de seus significados literais. Durante o sono, o hemisfério cerebral direito geralmente torna-se dominante, e passamos a operar num nível de significado predominantemente simbólico. Durante o processamento feito pelo hemisfério direito, os objetos são interpretados de forma mais simbólica e menos literal. Durante o sono, quando a mente consciente é desligada, o hemisfério direito predomina. Os sonhos são, em grande parte, de natureza simbólica e podem ser mais bem interpretados a partir de seus múltiplos níveis de significado. Durante o estado de sono, o eu superior procura comunicar-se com a personalidade física a fim de transmitir informações úteis a respeito dos problemas emocionais e espirituais que estejam se manifestando no nível consciente. Quando as comunicações provenientes do eu superior não conseguem alcançar a personalidade diretamente, as informações são codificadas na forma da linguagem simbólica dos sonhos. Se as pessoas tentarem decifrar o significado simbólico de seus sonhos, irão descobrir importantes mensagens, endereçadas a elas mesmas,
descrevendo seus verdadeiros pensamentos e sentimentos a respeito de seus empregos, relacionamentos e de suas vidas no plano físico de uma maneira geral. Se as pessoas forem capazes de entender o significado de seus sonhos, elas talvez possam compreender de que modo estão operando no nível do subconsciente. Elas podem tentar modificar as mensagens negativas contidas nos programas que eventualmente estejam sendo rodados há muitos anos em seus computadores cognitivos. O problema com essas fitas de programas subconscientes é o fato de elas serem inconscientes, estão abaixo do nível da consciência, e normalmente inacessíveis à mente consciente. A mente subconsciente opera num nível abaixo daquele da mente consciente. O subconsciente é de natureza primitiva e apresenta a capacidade de raciocínio de uma criança de, no máximo, 6 anos. A mente subconsciente armazena todas as nossas experiências vividas em estado de vigília e enfatiza seletivamente determina, das mensagens acerca da nossa aparência pessoal e de nossos sentimentos a respeito do nosso próprio valor. Inversamente, o eu superior ou mente superconsciente opera num nível situado acima do nível da mente consciente. Ele compreende os transes pelos quais passamos em nossa vida, mesmo quando conscientemente não temos essa compreensão. O eu superior detém a solução para muitos dos nossos problemas porque consegue ver as coisas a partir de uma perspectiva que enxerga além dos obstáculos que encontramos no nosso cotidiano. O eu superior também se mantém atento naquelas ocasiões em que deixamos de concretizar nossos verdadeiros potenciais, fazendo correr repetidas vezes fitas com uma autoimagem negativa no nível da mente subconsciente. Os sonhos são uma forma de comunicação simbólica através da qual o eu superior procura, muitas vezes sem sucesso, entrar em contato com a personalidade consciente. Através da linguagem metafórica do hemisfério direito, durante a fase de sonho, a superconsciência procura revelar de que maneira os bloqueios emocionais e programas de comportamento imperfeitos talvez sejam as verdadeiras causas dos problemas e doenças que enfrentamos no nosso dia a dia. Outra poderosa forma de comunicação interior com o eu superior é a meditação. A meditação retira da mente os programas de pensamento consciente para permitir que as informações vibracionais superiores penetrem no biocomputador para serem processadas e analisadas. Além de permitir o acesso ao eu superior, o processo de meditação provoca a longo prazo alterações graduais na anatomia sutil do indivíduo. Os chakras são ativados e desobstruídos lentamente e a energia Kundalini do chakra raiz acaba subindo pelas vias sutis na medula espinal até alcançar o chakra da coroa. Ao longo do curso natural do desenvolvimento humano, a pessoa gradualmente desobstrui a maioria dos chakras do corpo. O grau de abertura dos chakras irá depender do quanto cada indivíduo desenvolve sua capacidade para comunicar-se com os outros, para expressar ideias de forma artística e criativa, para amar a si mesmo e aos outros e para buscar o significado último da vida quando ocorrem acontecimentos emocionalmente traumáticos, que impedem o crescimento do indivíduo numa determinada direção, surge num dos chakras do corpo um bloqueio adquirido. Esse bloqueio impede o fluxo natural de energias criativas Kundalini pela medula espinal até os chakras superiores. Certos estresses adquiridos ao longo da vida do indivíduo ficam aprisionados numa área do corpo sutil e na área correspondente do sistema muscular-esquelético. A prática diária da meditação, ao longo de um período de muitos anos, produz uma gradual elevação das energias Kundalini, as quais, por sua vez, desobstruem cada um dos chakras, desde o centro da raiz até o chakra da coroa. À medida que os chakras vão sendo desbloqueados, as tensões sutis acumuladas ao longo da vida do indivíduo são lentamente dissipadas. Embora o desbloqueio do fluxo de energia através de um chakra se deva parcialmente à purificação e desobstrução das forças Kundalini, ele também está relacionado com a gradual compreensão das lições emocionais e espirituais necessárias para o correto funcionamento desse chakra. Ao longo do tempo, os processos emocionais contribuem para o aprendizado dessas importantes lições de vida, à medida que a personalidade consciente começa a compreender as causas dos bloqueios. Essas informações chegam lentamente ao indivíduo através da meditação à medida que ele vai aprendendo a ouvir a sábia voz do seu eu superior. A meditação ajuda a construir pontes energéticas sutis de aprendizado e comunicação que ligam a personalidade física ao conhecimento contido nas estruturas vibracionais superiores da consciência do próprio indivíduo. Diferentes modalidades de meditação conseguem fazer isso com maior ou menor sucesso e produzem taxas variáveis de desenvolvimento da consciência. A repetição de vários sons e mantras, por exemplo, quando efetuada de forma consistente ao longo do tempo, pode ser bastante eficaz. Dito de forma simplista, a repetição dos mantras ajuda a remover da mente os pensamentos conscientes. Ela faz com que o hemisfério cerebral esquerdo saia de cena, por assim dizer, e que a mente seja temporariamente silenciada. Num nível energético sutil, os mantras específicos são na verdade sinais de energia vibracional sônica superior que produzem extraordinários efeitos no sentido de elevar a consciência até os níveis espirituais superiores. Certos mantras, quando repetidos com frequência ao longo de um determinado período,
podem provocar alterações sutis no sistema nervoso. Essas alterações cerebrais associadas à meditação podem redundar na evolução das estruturas de consciência a fim de que elas possam processar os níveis superiores de input vibracional. A repetição de mantras, tal como acontece na yoga transcendental, poderia ser considerado uma forma de meditação passiva. Existem ainda sistemas e técnicas que poderiam ser classificados mais apropriadamente como meditação ativa. Esse tipo de meditação envolve o uso de determinados tipos de visualização criativa, incluindo um exercício no qual o indivíduo se imagina indo para uma escola, onde irá adquirir conhecimentos a respeito das dimensões superiores do seu ser. Muitas vezes o praticante avançado de meditação, ao imaginar-se assistindo às aulas numa escola desse tipo, poderá na verdade estar trabalhando com mestres interiores e aprendendo coisas no nível astral. Num outro tipo de meditação ativa, o indivíduo acalma a mente e o corpo através de várias técnicas de relaxamento, e a seguir, volta sua consciência diretamente para o seu eu superior. O indivíduo poderá fazer perguntas ao seu eu superior a respeito de determinados aspectos de sua vida, passado, presente e futuro, e receber respostas significativas na forma de palavras, imagens ou sentimentos. Outro tipo de meditação ativa seria uma espécie de diálogo interior com o eu superior, no qual o próprio indivíduo se dedica à busca das formas mais elevadas de conhecimento. Isso poderia ser combinado com determinados tipos de exercícios de visualização, que envolvem a purificação ativa do campo da aura e dos chakras, e também a criação de um melhor alinhamento entre os corpos físico e sutis. Existem outras formas de meditação ativa que combinam cristais de quartzo com a arte da visualização. Os cristais de quartzo atuam como amplificadores das energias da consciência. Durante o processo de meditação, os cristais podem ser segurados na mão ou mantidos sobre o centro do terceiro olho. Nesse caso, o indivíduo poderia visualizar ativamente as energias sutis na forma de raios coloridos ou de uma luz branca penetrando no corpo através dos cristais. A energia assim absorvida provoca um aumento na taxa vibracional do corpo e uma elevação da consciência até os níveis das frequências superiores. Os exercícios de visualização, tais como aqueles mencionados no capítulo que trata dos cristais, podem ser praticados juntamente com a meditação. Por exemplo, a pessoa pode imaginar-se diminuindo de tamanho e realmente penetram no interior de um cristal. Dependendo da escolha das metáforas visuais, a pessoa poderá resolver visualizar-se entrando no hall do conhecimento dentro da estrutura interna do cristal. Esse hall do conhecimento poderia ter uma organização semelhante à de uma biblioteca. A diferença é que essa extraordinária biblioteca permite ao indivíduo ter acesso a informações a respeito de si mesmo, tanto na vida atual como nas vidas passadas, e também obter informações de caráter geral sobre um número ilimitado de personalidades históricas. A metáfora visual da biblioteca permite que a pessoa use a imaginação para penetrar nos níveis superiores do processo cognitivo. As técnicas de visualização propriamente dita, quando utilizadas juntamente com o processo de meditação, permitem não apenas que as pessoas reprogramem seus biocomputadores, tal como acontece nos fenômenos que envolvem retroalimentação biológica e controle autônomo, mas também que tenham acesso aos níveis de potencial interno que normalmente não estão disponíveis para a consciência durante o estado de vigília. A visualização e as imagens mentais encerram a chave para a liberação dos potenciais ocultos do poder do pensamento humano. Essas representações visuais, como a do cenário da biblioteca de cristais, são poderosas ferramentas que podem ser usadas para liberar os potenciais ocultos e os recursos disponíveis para os níveis superiores de consciência. A imaginação é muito mais importante para as pessoas do que a maioria dos psicoterapeutas e educadores jamais sonharam. Por trás da imaginação, estão as portas que dão acesso aos níveis superiores da realidade. A capacidade de usar metáforas simbólicas é uma das maneiras de se ter acesso às vastas fontes interiores de criatividade e discernimento. A meditação nos proporciona uma maneira de entrarmos em contato com o nosso próprio eu superior e com os níveis superiores de conhecimento. À medida que nos voltamos repetidas vezes para dentro de nós mesmos, através do processo de meditação, podemos começar a conhecer a nós mesmos e aos nossos relacionamentos com os outros sob uma luz mais clara. Aprender algumas coisas a respeito dos obstáculos que decidimos enfrentar e sobre a energia de ativação necessária para atingirmos essas metas pode tornar a vida no plano físico muito mais fácil para nós. Os seres humanos só precisam aprender que já possuem o instrumental e a energia necessários para a concretização dessas metas. Frequentemente se diz que é uma pena os seres humanos não virem com um manual de manutenção do proprietário. Num certo sentido, a meditação permite que a pessoa penetre nos estados de consciência que dão acesso ao manual de manutenção do proprietário da consciência. Embora essas informações já estejam armazenadas nos nossos bancos de memória superiores, elas só se tornam acessíveis durante o estado de vigília quando códigos especiais são inseridos no biocomputador da mente humana. A meditação, ao inserir esses códigos especiais por mecanismos da consciência,
permite que o indivíduo tenha acesso aos seus bancos de memória subconscientes e superconscientes a fim de obter uma melhor compreensão a respeito dos aspectos ocultos do seu próprio ser. O uso de metáforas simbólicas durante a meditação permite que a pessoa utilize o hemisfério direito como uma via de acesso para os níveis superiores da consciência humana. Esses métodos podem ser usados para o indivíduo adquirir uma melhor compreensão a respeito das causas subjacentes às várias dificuldades que podem estar ocorrendo num determinado período de sua existência à medida que vamos superando as dificuldades, e especialmente, aqueles bloqueios que nós mesmos criamos, os obstáculos ao fluxo interno de energia criativa são dissolvidos e a ascensão das energias Kundalini torna-se mais fácil. Na maioria dos casos, os obstáculos não estão no mundo exterior e existem apenas na percepção imperfeita do próprio indivíduo. A eliminação dos bloqueios que impedem a percepção da verdade faz com que os seres humanos cheguem mais perto de compreender o fato de serem manifestações de luz, amor e das energias do Criador. A meditação é uma dessas poderosas ferramentas que podem ajudar o indivíduo a perceber essas verdades no devido tempo e adquirir uma melhor compreensão acerca da suposta luta pela vida que se desenrola no plano físico. Meditação, reencarnação e doença humana. Os chakras como repositórios de energia kármica durante o ciclo de reencarnação, os seres humanos encarnam na assim chamada escola terrestre, para aprender lições especiais a respeito das qualidades superiores da vida e para trabalhar em favor do próximo. Durante nossa caminhada, deparamos com obstáculos que, muito frequentemente, são produzidos pela nossa própria maneira de pensar. Ao longo de nossas vidas, criamos obstáculos e empecilhos que refletem a nossa percepção imperfeita da realidade. Nossos erros de percepção, que nos impedem de conviver harmoniosamente com o próximo, muitas vezes se manifestam na forma de doenças no corpo físico. Dependendo de qual for especificamente o obstáculo à percepção, a doença irá manifestar-se no sistema de órgãos que ressoa de forma mais íntima com o chakra que rege uma determinada lição difícil de ser aprendida. A expressão e a aceitação do amor talvez seja uma das lições mais difíceis de aprender. Muitas vezes o problema consiste numa falha de percepção que impede o indivíduo de perceber a existência de amor no mundo, ou seja, o indivíduo poderá estar rodeado por aqueles que o amam, mas seus temores internos, projetados para as outras pessoas, talvez façam o mundo lhe parecer ameaçador, bloqueando assim a sua percepção da presença do amor. Quando a lição a ser aprendida envolve a capacidade de um indivíduo amar a si mesmo e aos outros, os bloqueios ao fluxo de energia através do chakra cardíaco podem manifestar-se na forma de doenças físicas no coração, no timo, nos brônquios e nos pulmões. Curiosamente, a lição não aprendida talvez não tenha se originado na atual existência. As doenças também podem estar relacionadas com vidas passadas. Nesta categoria incluem-se tanto doenças físicas como mentais. Em determinados indivíduos com fobias incomuns, a regressão hipnótica às vidas passadas tem ajudado a revelar os acontecimentos emocionalmente traumatizantes que deram origem às fobias. Quando a pessoa consegue lembrar-se de um incidente traumatizante ocorrido numa vida passada, a fobia geralmente desaparece. No caso de doenças físicas relacionadas com dificuldades experimentadas com vidas passadas, existe o envolvimento de outros caminhos energéticos. Os chakras também representam um importante mecanismo subjacente à expressão kármica das doenças. Por exemplo, uma pessoa que ainda não tenha conseguido aprender as importantes lições de vida do chakra cardíaco em uma só existência levará esses desequilíbrios energéticos para as vidas futuras. Durante a embriogênese, os corpos energéticos sutis, incluindo os moldes etérico e astral, são formados antes que ocorra o desenvolvimento do corpo físico. Os chakras que se desenvolvem na fase fetal dos corpos etérico e astral são influenciados pelas energias originárias das vidas pretéritas da alma que está tendo uma nova encarnação. Se os chakras do corpo fetal não proporcionarem as energias necessárias para o desenvolvimento dos órgãos, poderá haver um subdesenvolvimento de algumas estruturas celulares do corpo físico. Assim, um grande bloqueio no centro cardíaco por causa de uma incapacidade para expressar amor, ou por um excesso de negatividade numa vida passada, poderá manifestar-se na forma de um defeito cardíaco congênito no recém-nascido. As doenças kármicas podem surgir na forma de anormalidades no desenvolvimento da criança ou aparecer numa etapa mais avançada da vida do indivíduo. Os chakras são repositórios de energia do karma. Poder-se-ia dizer que os chakras assemelham-se a pilhas que armazenam cargas de energia kármica. Os chakras absorvem as energias sutis relacionadas com o desenvolvimento da alma em vidas passadas e contribuem para a transformação do corpo físico de modo a expressar, na forma de doenças físicas, as lições espirituais não aprendidas. Essas doenças estão relacionadas com problemas e obstáculos que a personalidade terá de superar na sua existência atual. Dependendo de um indivíduo conseguir ou não descobrir o significado esotérico de sua doença, esses obstáculos poderão ser empecilhos ou marcos de transformação pessoal e espiritual. Embora as doenças relacionadas com experiências ocorridas em vidas passadas sejam difíceis de entender,
é somente através de uma verdadeira compreensão da anatomia energética sutil humana e da realidade da reencarnação que o significado da doença poderá ser inteiramente compreendido e remediado. A meditação é uma poderosa ferramenta através da qual as pessoas talvez venham a compreender o significado de suas doenças e as lições que precisam ser aprendidas antes que elas possam ficar realmente boas. A meditação é a chave para a compreensão da natureza interdependente do eu físico, astral, mental e espiritual. Cada elemento energético atua no sentido de ajudar a alma a desenvolver suas várias facetas e a compreender sua própria e verdadeira natureza superior. Em sua passagem pela Terra, a alma passa a compreender suas qualidades espirituais superiores através de generosos atos de amor e de ajuda ao próximo. Quando a personalidade física tem dificuldade para expressar essas lições básicas do desenvolvimento da alma, o corpo pode adquirir doenças físicas a título de experiências de aprendizado. Dependendo dos bloqueios de expressão existentes na personalidade, irão surgir disfunções em vários chakras. O fluxo anormal de energia sutil através dos chakras é então traduzido em doenças físicas de um determinado órgão. Através da meditação, a personalidade poderá vir a descobrir o verdadeiro significado das doenças que afligem o corpo físico. Se a pessoa puder corrigir essas problemáticas disfunções emocionais e espirituais, a doença frequentemente melhora ou desaparece por completo. Evidentemente, existem outros fatores kármicos que também fazem parte da equação, o que torna a questão um pouco mais complexa. A ideia básica, porém, continua válida. O verdadeiro propósito da meditação é o de alcançar um estado de iluminação espiritual. A iluminação poderia ser definida aqui como uma perspectiva mais cósmica ou energética das estruturas da consciência, um senso de unidade com todos os seres vivos e uma compreensão a respeito das questões espirituais subjacentes à realidade física. Esse elevado nível de percepção permitirá, em última análise, que a pessoa compreenda o significado de sua vida em relação à vida dos outros e ao universo em geral. E isso o que se entende por uma perspectiva mais cósmica. A meditação poderá até mesmo permitir que os seres humanos tenham uma relação mais íntima e uma melhor compreensão de Deus. Nos seres humanos, o processo de iluminação está intimamente ligado ao correto alinhamento e ao funcionamento normal dos principais chakras do corpo. Os seres humanos começam a operar nos níveis ótimos de saúde e consciência superior quando todos os principais chakras estão abertos e ativos e existe uma vitalidade etérica adequada. Quando a pessoa passa a buscar os significados espirituais superiores da vida, seja através do cristianismo, do judaísmo, do hinduísmo, do budismo ou de qualquer outra religião, isso acaba estimulando os 7 chakras principais. A meditação simplesmente amplifica esse processo gradual de estimulação. Ela acelera a desobstrução dos chakras e o seu alinhamento com os corpos físico e sutil de uma forma mais rápida e direta do que seria possível apenas através da devoção e das orações. Os conceitos psicológicos de meditação e iluminação, o modelo de Bentov acerca da ressonância cérebro-coração e a síndrome Físio-Kundalini, além da ativação energética sutil de vários chakras, a meditação também produz efeitos fisiológicos que têm sido documentados por pesquisadores de diversos centros. Cientistas da Universidade Europeia de Pesquisas Maharishi demonstraram que meditadores experientes apresentam maior coerência na atividade ondulatória cerebral entre os hemisférios direito e esquerdo quando estão praticando meditação transcendental. As atividades ondulatórias elétricas geradas pelos hemisférios cerebrais dessas pessoas são mais semelhantes entre si e operam de forma mais coordenada do que nas pessoas que não praticam a meditação. As ondas cerebrais refletem de forma indireta a atividade do sistema nervoso central. O significado de uma maior coerência na atividade ondulatória cerebral poderá ser compreendida examinando-se a diferença entre a luz coerente dos lasers e a luz incoerente de uma vela. Quando as ondas luminosas são induzidas a se deslocarem lado a lado, como num feixe de laser, a amplificação de energia é enorme. Uma maior coerência na atividade elétrica cerebral pode refletir alterações semelhantes na aplicação da energia mental. A ocorrência de uma maior interação e coordenação entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, encontrada nos indivíduos que praticam meditação há muito tempo, também está associada a uma maior criatividade e flexibilidade de pensamento.